E aí, aqui é o Node, imagine só. Após arranjar novos moradores para a mansão Spiderwick, o Dr. Dorian Brower vai ao encontro de Lord Mulger para perguntar o paradeiro de sua filha, pois fez um acordo com o monstro para que a vida da jovem fosse poupada. De repente, Calliope surge da escuridão e após abraçar sua filha, Dorian percebe que há algo errado. Além de estar mais baixa, a cicatriz que a garota tinha no rosto está do lado errado, então Dorian pergunta quem ela é. Nesse momento, a mão de um monstro sai de dentro do lago e o homem é arrastado para as profundezas para servir de alimento para o troll. Em seguida, Lord Mulger caminha em direção à jovem e usa seus poderes para adquirir a aparência de Dorian. Seu plano é se passar pelo psiquiatra para enganar a família Grace e finalmente conseguir adquirir o guia de campo de Arthur Spiderwick. Sendo assim, os dois monstros vão para a casa de Dorian e ao chegar lá, Mulger devora o gato de Calliope. No dia seguinte, Ellen Grace e seus filhos chegam de viagem e ficam animados para conhecer a casa que está em sua família há várias gerações. Ao chegar na sala, os jovens se deparam com uma grande árvore, e Ellen afirma que foi seu avô Arthur quem a plantou. Segundo a mulher, os indígenas usavam aquela árvore para afastar espíritos malignos, pois os frutos gerados por ela são venenosos, e não devem ser ingeridos em hipótese alguma. Naquela tarde, o caminhão de mudanças chega ao local, e os 4 membros da família se unem para iniciar a limpeza da casa, pois tudo precisa estar organizado até o fim das férias de verão. Desde o divórcio de seus pais, Jared tem agido de forma estranha e sua mãe percebe que ele está muito rebelde ultimamente, então decide levá-lo a um psiquiatra. Segundo Ellen, o Dr. Dorian tem cuidado do caso de sua tia Lucinda e pode ajudar Jared a descobrir o que está acontecendo em sua mente. Naquela noite, Jared não consegue dormir e fica olhando para o teto na esperança de pegar no sono. Porém, durante a madrugada, o rapaz escuta um barulho e pega a espada de sua irmã para ir atrás de um possível invasor. Ao se aproximar de um dos armários, Jared vê uma sombra se movimentando por baixo da porta, mas ao abri-la ele não encontra ninguém lá dentro. De repente, a prateleira é derrubada e atrás das roupas que estavam penduradas está a imagem de um monstro ao lado do diário de Arthur Spiderwick. No dia seguinte, Ellen leva seu filho até o consultório de Dorian e enquanto aguarda ser atendido, Jared conhece outros adolescentes que também se consultam com o médico. Após se apresentar, Hatcher revela que Emiko é uma mentirosa patológica, enquanto ele possui dismorfia corporal e ansiedade generalizada. Para sua surpresa, a cidade inteira já sabe que ele e sua família são os novos moradores da mansão Spiderwick, e Emiko afirma que há vários rumores envolvendo aquela mansão. Todos acreditam que Arthur Spiderwick, bisavô do rapaz, removeu a cabeça de seu irmão e culpou o Troll, que supostamente vive sob a ponte do rio Clare. Depois de ouvir essa história, Jared decide ir embora e vai ao encontro de sua mãe, que está na ala psiquiátrica visitando sua tia Lucinda. Desde que chegou naquele hospital, Lucinda não disse uma única palavra e nem apresentou melhora significativa em seu quadro. Mesmo assim, Ellen não perde a oportunidade de atualizar sua tia sobre os acontecimentos dos últimos anos. Depois de falar sobre seus 3 filhos, a mulher conta que se divorciou de seu marido e revela que a principal causa de Richard ter ido embora foi por não saber como lidar com Jared. O que Ellen não esperava era que seu filho estivesse ouvindo toda a conversa e quando conta que está morando na mansão Spiderwick, a mulher tem uma surpresa. De repente, Lucinda segura o seu braço e a aconselha a deixar a cidade, pois tudo o que acontece em Spiderwick é real e muito perigoso. A idosa alerta que Mulger planeja roubar o guia de campo de Arthur e entrega um objeto para sua sobrinha. Nesse momento, uma equipe de enfermeiros aparece e arrasta Lucinda para fora do quarto. Mais tarde, durante o jantar, a família escuta um barulho vindo do outro lado da parede, então Ellen pede a ajuda de seus filhos para abrir um buraco e ver o que há escondido lá dentro. Ao fazer isso, a família se depara com um cemitério de ratos, que foi construído dentro de um elevador que era usado para transportar alimento para os andares superiores. Apavorada com aquela cena, Ellen pede que seus filhos limpem aquela bagunça, enquanto ela chama um exterminador. No entanto, Jared ignora o pedido de sua mãe e decide iniciar suas
suas investigações por conta própria, mas Simon consegue impedi-lo. Na noite seguinte, enquanto está aproveitando as festividades da cidade, Simon vê um vagalume passando bem na sua frente e decide ir atrás dele. Quando finalmente consegue capturá-lo, o garoto se aproxima para olhar mais de perto e de repente vê o inseto se transformar em uma fada. Apavorado, Simon deixa o frasco cair no chão e quando o vidro se quebra, a fada consegue escapar. Quando percebe que seu irmão não está em casa, Jared decide colocar seu plano de investigação em prática e escala o túnel do elevador até chegar no escritório de Arthur. Enquanto vasculha o local, o rapaz encontra o guia de campo de seu bisavô e percebe que todas as páginas foram arrancadas. De repente, uma mensagem surge no espelho empoeirado e ao olhar para trás, Jared se depara com um bicho-papão. Apavorado, ele corre até o quarto de sua mãe para pedir ajuda e conta o que aconteceu, mas Ellen está convencida de que seu filho está sofrendo alucinações e decide levá-lo até a casa de Dorian. Após ouvir o desabafo de Ellen, o psiquiatra chama Jared para uma conversa particular e o garoto mostra alguns desenhos que encontrou escondido dentro de um dos armários de sua nova casa. Ao dar uma olhada naquelas páginas, Mulger percebe que aquele é o conteúdo do guia de campo que está procurando, mas Jared se recusa a entregá-las. Enquanto isso, Lucinda usa o fruto da árvore que Arthur plantou em sua casa para produzir um chá que supostamente protege os humanos contra criaturas do mundo invisível. Apesar de ser um fruto venenoso, quando usado da forma correta, ele pode dar o poder de invisibilidade para seu usuário. Enquanto conversa com o psiquiatra, Jared recebe a notícia de que Lucinda desapareceu e Ellen pede a ajuda de Dorian para procurá-la, enquanto Calliope fica na mansão Spiderwick com os outros jovens. Naquela noite, Jared leva seus irmãos até o escritório de Arthur e revela sua teoria de que seu bisavô descobriu a existência de criaturas mágicas. Para provar que está dizendo a verdade, o rapaz conta com a ajuda de Calliope e seus irmãos para montar uma armadilha, mas não encontra nenhum indício de invasão. Enquanto dezenas de pessoas procuram pela paciente desaparecida, Lucinda invade um supermercado local e encontra Uber, um velho amigo que mostra para ela o caminho até o mercado Goblin. Durante os treinos de esgrima, Mallory tropeça nas raízes da árvore e acaba caindo. Quando se dá conta, a jovem está com os cabelos amarrados no corrimão e pede a ajuda de seus irmãos para se soltar. Nesse momento, Simon caminha até a cozinha e abre o congelador, então encontra os corpos de seus ratos de estimação lá dentro. Furioso, o jovem acusa seu irmão de ter colocado os roedores no congelador, mas Jared afirma ser inocente e começa a desconfiar de que Calliope possa ter algum envolvimento com os eventos estranhos que estão acontecendo naquela casa. Enquanto Jared procura um jeito de libertar sua irmã sem ter que cortar os cabelos dela, Simon vai até o jardim para enterrar os corpos de Lemon Drop e Jeffrey. Mais tarde, os dois irmãos descobrem uma passagem secreta em seu quarto, e a estante de livros se transforma em uma escadaria que os leva até uma sala secreta, onde eles encontram Lucinda conversando com Tibério, o bicho-papão que Jared encontrou anteriormente. Assustada, a mulher ameaça os jovens com uma lâmina, pois sabe que Mulger é capaz de assumir a forma que quiser. No entanto, quando encosta o ferro no pescoço de Jared, ela tem a confirmação de que os garotos estão dizendo a verdade, pois as fadas se queimam ao encostar no ferro. Segundo Lucinda, seu pai catalogou cada criatura existente no mundo invisível e compilou informações valiosas sobre como encontrá-las em seu guia de campo. A idosa afirma que aquela informação era valiosa demais para ser destruída, então para garantir que Mulger não pudesse acessá-la, Lucinda rasgou todas as páginas e as espalhou por diferentes cantos da cidade. Depois de explicar o que os garotos precisam fazer para recuperar as páginas do guia de campo, Lucinda entrega um artefato para Jared e afirma que aquele objeto é capaz de salvar todo o mundo invisível. Logo em seguida, Ellen e Dorian chegam na casa e Lucinda é levada de volta para o hospital psiquiátrico. No entanto, durante o trajeto, a idosa percebe que aquele médico na verdade é Mulger disfarçado e acaba sendo levada para a floresta para ser interrogada. Quando percebe que Lucinda não irá ajudá-lo a conseguir aquelas páginas, o vilão decide se livrar dela e vê o corpo da mulher explodindo em uma chuva de rosas.
No dia seguinte, Ellen organiza o funeral de sua tia, onde os amigos e familiares de Lucinda têm a chance de se despedir dela. Após o discurso de despedida, Ellen pede a ajuda de sua mãe para servir o almoço para os convidados, e Melvina aproveita a oportunidade para tentar convencer sua filha a retornar para o Brooklyn. No entanto, Ellen se recusa a ir atrás de seu ex-marido para tentar reatar a relação, pois foi Richard quem abandonou sua família e decidiu ir embora. Naquela noite, algumas horas após o enterro, Dorian abre o caixão para resgatar Calliope, que usou suas habilidades metamórficas para se passar por Lucinda e dar aos familiares da mulher um corpo para ser enterrado sem levantar suspeitas. Ao amanhecer, Calliope vai atrás de Simon e se aproveita da ingenuidade do garoto para conquistar a confiança dele. Enquanto ambos estão juntos, Simon recebe uma mensagem de Jared e vai ao encontro dele na companhia de sua nova amiga. Ao chegar lá, o garoto descobre que Jared, na companhia de Hatcher e Emiko, encontraram uma pequena porta de ferro e precisam descobrir como abri-la. No entanto, a poeira metálica que sai daquela porta começa a provocar reações alérgicas em Calliope, pois ela é uma ogra assim como Mulger, então ela arranja uma desculpa para ir embora. Assim que a jovem se afasta, os jovens descobrem o segredo para abrir a porta e Jared consegue recuperar uma das páginas do guia de campo que Lucinda escondeu. Enquanto isso, na mansão Spiderwick, Ellen revisita alguns pertences antigos de sua tia e é surpreendida por uma gravação feita por Lucinda anos antes de sua morte. Após ouvir as palavras de sua tia, Ellen desliga a TV e sai da sala, sem nem imaginar que está sendo observada por Mulger. Ao comparecer no local indicado pela página que foi recuperada, Jared e seus amigos encontram uma grande rocha que esconde um portal que leva diretamente para o mundo invisível. Quando olha através dele, os jovens avistam unicórnios brincando em um lago, e Jared descobre que o artefato que ganhou de Lucinda nada mais é do que uma lupa, pela qual ele consegue enxergar todas as criaturas sobrenaturais que vivem na cidade de Hanson. Felizes por sua descoberta, os jovens caminham de volta para suas casas, e prometem uns para os outros que jamais falarão sobre o que viram. Quando Jared e Simon chegam em casa com a página que encontraram, Melvina fica furiosa e rasga o papel, pois não aguenta mais ouvir sobre aquelas baboseiras. Nesse momento, Ellen se revolta e pede que sua mãe retorne para Nova York, porém assim que sua avó vai embora, Jared sofre um acidente e precisa ser levado ao hospital. Ao chegar lá, o jovem recebe a visita de seu psiquiatra e conta que encontrou uma das páginas do guia de campo de seu bisavô. Enquanto conversa com o garoto, Dorian come um dos biscoitos que ele fez, mas o que o homem não imagina é que Jared colocou partículas de ferro na receita. Após ingerir o alimento, o ogro começa a se debater e sua boca queima até que ele finalmente consegue cuspir o biscoito. Ao descobrir que Dorian é na verdade Mulger disfarçado, Jared volta para casa e pede a ajuda de Tibério, pois precisa descobrir como detê-lo. Durante uma conversa com o bicho papão, o rapaz descobre que ele era o melhor amigo de infância de sua tia-avó. Segundo Tibério, Lucinda está viva em algum lugar e precisa ser encontrada, mas Jared não acredita no que o pequeno está dizendo e está convencido de que Tibério está tentando manipulá-lo para recuperar sua liberdade. Decididos a encontrar as demais páginas que estão espalhadas pela cidade, os quatro amigos decidem se separar em dois grupos para agilizar as buscas, e Jared entrega metade do mapa para seu irmão. Em seguida, na companhia de Emiko, o rapaz caminha até a sala de espera do hospital psiquiátrico e encontra a segunda porta, que está quase toda apagada. Com o auxílio de uma caneta, o rapaz desenha uma porta na parede e gira a maçaneta para ter acesso à página que estava escondida lá dentro. Ao olhar a página que encontraram, Jared e Emiko descobrem que há um monstro escondido no lago que cruza a cidade e decidem descer até a margem para procurá-lo. Porém, depois de alguns minutos olhando para a água, a dupla chega à conclusão de que não há nenhum monstro ali dentro e ambos vão ao encontro de Simon. Quando chega em casa, Jared descobre que Tibério conseguiu se libertar e tenta capturá-lo novamente, mas seu irmão revela que libertou o bicho papão para que ele possa ajudá-los a salvar Lucinda. Após reunir alguns ingredientes, Tibério diz que o único elemento que está faltando para completar sua receita é uma lágrima humana, então Simon decide ajudá-lo. Assim que a lágrima do garoto cai no recipiente, cogumelos mágicos começam a crescer e do meio deles sai uma pequena fada. De repente, a criatura emite um forte brilho e voa para longe, então Tibério aproveita a distração para fugir antes que Jared o capture novamente.
Os jovens esperavam que os cogumelos trouxessem Lucinda de volta, mas em vez disso eles trouxeram uma fada, que começa a voar por todos os cantos da sala. Enquanto Simon tenta tranquilizar a criatura para fazer amizade com ela, Jared decide eliminá-la e usa uma panela de ferro para destruir a fada. Nesse momento, os dois irmãos brigam e Simon decide ir falar com Molger e Calliope. Logo em seguida, Emiko apaga e é levada ao hospital, pois absolutamente nada é capaz de acordá-la de seu sono profundo. Na manhã seguinte, Jared percebe que seu irmão não voltou para casa e começa a se preocupar, pois nenhum membro de sua família sabe o paradeiro dele. De repente, a campainha toca e quando a porta se abre, Molger pergunta se sua filha está na casa, pois segundo ele, Calliope também desapareceu na noite anterior. Enquanto isso, Simon e Calliope pegam um ônibus para Nova York, pois o garoto não vê a hora de reencontrar o seu pai. Por sorte, uma amiga de Ellen vê os dois jovens embarcando e informa a mulher. Durante sua estadia na mansão Spiderwick, Molger convence Ellen a mostrá-lo as páginas do guia de campo que Jared encontrou. Ao ser confrontado pelo garoto, o ogro afirma que não deixará aquela casa até pôr as mãos na sexta página, que está escondida em algum lugar daquela mansão. Segundo Tibério, a página que Molger está procurando contém informações sobre dragões, para cultivar as criaturas que estão presas dentro de uma semente. O bicho-papão afirma que os dragões liberam um tipo de veneno, e é por isso que Emiko e outros habitantes de Hanson estão dormindo. Ao chegar em Nova York, Calliope leva Simon até um restaurante para ver Zal, e entrega para o garoto óculos especiais que o permite vê-lo. Porém, ao chegar no restaurante onde Zal trabalha, Simon descobre que Calliope está em dívida com aquele homem, e para tentar compensar o prejuízo, o cozinheiro decide usar a carne dos dois jovens como ingrediente. No entanto, quando está prestes a ser eliminado, Simon golpeia Zal com uma frigideira e foge com Calliope pelas ruas de Nova York. Depois de fugir, os dois jovens discutem e decidem se separar, pois Simon percebe que Calliope o convenceu a ir para Nova York por interesses próprios e não para ajudá-lo a se reaproximar de seu pai. Após várias horas tentando entrar em contato com seu ex-marido, Ellen finalmente consegue falar com ele e conta que Simon desapareceu. Como estava no set de filmagens, Richard não fazia ideia de que seu filho foi a Nova York para encontrá-lo, e enquanto conversa com sua ex-esposa, o homem se surpreende com a chegada de Simon. Após ter uma discussão com seu pai e descobrir as várias mentiras que ele contou para se isentar de sua responsabilidade com a família, Simon vai embora frustrado e pega um ônibus de volta para Hanson. Ao entrar no veículo, Simon encontra Calliope e ambos decidem trabalhar juntos para deter Molger, pois desde que conheceu o rapaz, a jovem passou a desenvolver sentimentos pelos humanos. Naquela noite, quando a tempestade dá uma trégua, Molger decide voltar para casa e quando vai se despedir de Ellen, os dois acabam se beijando. Nesse momento, Jared sai de casa com a página dos dragões em mãos e se depara com essa cena aterrorizante. Durante o treino de esgrima, Mallory descobre que as meninas que fazem parte de sua equipe conheciam Lucinda e sabem informações secretas sobre o mundo invisível. Segundo Valentina, existe uma espada encantada chamada Vorpal, que é a única arma capaz de eliminar um ogro. No passado, a pedido de Lucinda, Valentina lutou contra Molger, mas perdeu suas duas mãos durante a batalha e agora não pode mais lutar. Sendo assim, ela decidiu treinar Mallory e Bree para concluir a missão em seu lugar e afirma que apenas um humano com o coração puro pode empunhar a espada Vorpal. Durante anos, essa espada está desaparecida e Mallory decide pedir a ajuda de seu irmão para encontrá-la. Enquanto tenta convencer Jared a ajudá-la, a jovem conhece Tibério e descobre que o amigo imaginário de sua tia-avó sempre foi real. Ao se lembrar da conversa que teve com Lucinda, Jared chega à conclusão de que a espada está no mesmo local onde sua tia-avó conseguiu a lupa e pede que Mallory o acompanhe até o mercado Goblin. Enquanto isso, Simon vai até a casa de Molger para conhecer os dragões que ele está cultivando e pergunta o motivo de ele estar à procura do guia de campo de Arthur. Ao ser questionado, o ogro afirma que precisa das informações contidas naquelas páginas para ajudar as
criaturas mágicas que vivem no mundo invisível. Naquela tarde, Jared e seus amigos vão ao encontro de Uber e pedem sua ajuda para encontrar o caminho para o mercado Goblin, que é também o último refúgio para as criaturas mágicas de Michigan. Porém, depois de pegar a espada, Jared e seus amigos descobrem que Uber deseja os dentes deles como pagamento. Na tentativa de escapar com todos os seus dentes, o jovem e seus amigos fogem com a espada depois de jogar bebida no rosto de Uber e atravessam o portão para retornar ao mundo dos humanos. Quando chega em casa e descobre que a caixa está vazia, Jared perde a cabeça e ataca Hatcher, pois está convencido de que o garoto usa aquele capacete para esconder alguma coisa. Ao perceber que não conseguirá convencê-lo a retirar o capacete, Jared o ataca, e quando percebe que Hatcher não possui chifres ou orelhas pontiagudas, ele tenta se desculpar, mas já é tarde. Nesse momento, Ellen percebe que seu filho está completamente descontrolado e decide interná-lo no hospital psiquiátrico antes que Jared machuque mais alguém. Enquanto isso, Mallory e Bree levam a caixa para Valentina e descobrem que a espada só se revela ao ser empunhada por alguém digno. Durante a internação de Jared, Mulger aproveita para tentar convencê-lo de que não é seu inimigo e afirma que os verdadeiros vilões que ameaçam aquele mundo são os humanos. Ao longo da história, os humanos protagonizaram terríveis guerras que acabaram com a vida de milhões de pessoas, e os ogros surgiram em meio a todo esse caos. Diferente dos humanos, os ogros não nascem, são convocados por meio de guerras, e devido à sua natureza caótica, eles são vistos como antagonistas. Ao sentir fome, essas criaturas precisam de seres humanos para se alimentar, e usam sua habilidade metamórfica para se passar por um humano. Dessa forma, ele consegue punir os verdadeiros culpados por todos os males do planeta. Naquela tarde, quando retorna para o quarto, Jared recebe a visita de uma fada que mostra para ele uma receita esculpida no chão de madeira por Lucinda. Com o auxílio de uma folha e um giz de cera, Jared consegue ler o que está escrito e fica aliviado ao descobrir que Emiko finalmente acordou. Após se recuperar de seu sono profundo, a jovem é mantida sob observação em uma sala ao lado de Jared, e dessa forma eles podem conversar sobre o que aconteceu nos últimos dias. No entanto, pouco tempo depois, Jared descobre que foi enganado, pois Mulger fingiu ser Emiko para descobrir a localização da página do dragão. Após destruir o gesso que estava ao redor do braço do garoto, o ogro finalmente encontra o que estava procurando e volta para casa. Minutos antes de Mulger chegar, Ellen vai até a casa do psiquiatra de seu filho para fazer uma surpresa, já que teoricamente eles estão namorando. Porém, ao abrir a geladeira, ela encontra alguns dedos humanos dentro de um pote e tenta contatar a polícia, mas é interrompida pela chegada de Mulger. Para mostrar a extensão de seus poderes, o ogro obriga Ellen a acompanhá-lo até o supermercado mais próximo, e enquanto passa suas compras, a funcionária do caixa é contaminada por esporos que fazem cogumelos crescerem em seu rosto. Nesse momento, ela se torna uma marionete de Mulger e realiza todos os comandos dele como se estivesse enfeitiçada, enquanto metade da cidade cai em sono profundo devido ao veneno produzido pelos dragões que Mulger está cultivando. A outra metade é infectada pelos esporos do ogro e se tornam seus servos. Pela manhã, Jared recebe uma visita de Tibério, que o ajuda a escapar do hospital. Durante a fuga, o rapaz encontra Mallory, que se passou por um fantoche para conseguir chegar ao seu irmão. Enquanto os funcionários levam os habitantes adormecidos para o hospital, os dois irmãos conseguem passar ilesos por eles e correm para a floresta, onde encontram Bree e Hatcher. Após se desculpar com seu amigo por tê-lo atacado, Jared descobre que Simon fingiu ser amigo de Calliope para descobrir o plano de Mulger. Graças ao plano de Simon, os jovens descobriram uma cura para a doença do sono e fabricaram um antídoto a partir da semente do dragão. Preocupado com o destino de Emiko, Jared convence seu irmão a usá-lo como isca para distrair Mulger e seus servos, enquanto Mallory e os outros invadem o hospital para procurar a garota. Após se gabar por sua vitória, o ogro envia Jared para o mesmo quarto onde Ellen está trancada, e Simon tem a chance de conversar com Calliope. Com a ajuda da jovem, ele pretende produzir antídotos o suficiente para curar todos os habitantes da cidade e livrá-los da influência de Mulger. Durante o jantar, Jared e sua mãe se sentam à mesa com o ogro e descobrem que Mulger pretende transformar o garoto em um de seus fantoches. Nesse momento, Ellen decide beber o chá feito por Tibério, cujo ingrediente principal é o fruto proibido que cresce na árvore que foi plantada na mansão Spiderwick. Se tomado corretamente, este chá é capaz de proteger qualquer pessoa contra as criaturas do mundo
mundo invisível, então Ellen segue as orientações que recebeu de Lucinda e ordena que seu filho siga exatamente os seus passos. Após ingerir a bebida, ambos se tornam invisíveis e conseguem escapar. Ao chegar no jardim, ambos são recebidos por Lucinda e descobrem que agora ela faz parte do mundo invisível. Nesse instante, o trio tem a chance de se despedir e Tibério se emociona ao ver sua melhor amiga mais uma vez. Enquanto isso, na mansão, Mallory tenta distrair Mulger para que Bree possa apunhalá-lo pelas costas, mas no momento do ataque, a garota é tomada pelo sentimento de vingança e a lâmina de Vorpal desaparece. No entanto, quando Bree estava prestes a ser eliminada pelo ogro, Mallory pega a espada para defendê-la, e sua intenção pura de salvar sua amiga permite que a arma funcione contra seu inimigo. Após alguns minutos de batalha, Mallory acaba sendo golpeada na perna e fica encurralada, mas é salva por Ellen, que borrifa uma solução de ferro no rosto do inimigo e ajuda sua filha a fugir. Quando toda a família está reunida no escritório de Arthur, Mulger aparece e se prepara para devorá-los, pois sua paciência se esgotou. No entanto, assim que o ogro se transforma, uma mão gigante invade a casa, e Mulger é capturado pelo mesmo troll que devorou o Dr. Dorian. Em seguida, as fadas do mundo invisível espalham um antídoto produzido por Simon e Calliope por toda a cidade, e todos os moradores se recuperam imediatamente. Ao chegar na casa de Mulger, Jared e seus familiares descobrem que o dragão que estava sendo cultivado pelo ogro acabou de nascer, mas decidem poupá-lo. De repente, um clone do garoto se aproxima e convence todos de que é o verdadeiro Jared. Assustada com aquela situação, Mallory pega sua espada e atinge o coração de seu irmão, acreditando que ele seja Mulger disfarçado. No entanto, a jovem tomou uma péssima decisão, pois ao atingir o peito de Jared, ele envia seu verdadeiro irmão para o mesmo mundo onde Arthur Spiderwick foi aprisionado. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!